Agora é a hora do quadro do Senar Mato Grosso Responde. Bom, e o tema do Senar MT Responde de hoje é Fundo Rural. Voltamos agora a Cuiabá, conversar com o jornalista do canal Rural Mato Grosso, Luiz Patroni. Luiz Patroni, é contigo. Vamos lá, Braga. Pois é, o assunto do momento, né? Então, independentemente do futuro do Refis e do Fundo Rural, é importante que os produtores estejam atentos a algumas informações e tirem dúvidas sobre esse tema. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso a doutora Elisete Ramos, que é advogada, gestora do Núcleo Jurídico da FAMATO. Doutora, a senhora esteve conosco na quarta-feira no Bom Dia Senar Mato Grosso e algumas dúvidas ficaram para serem respondidas hoje. Então, Braga, aqui é um bate-resposta aqui com a doutora. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui de volta. Doutora, uma das dúvidas que o pessoal tem levantado é o seguinte, é bem simples, né? Como eu descubro se tenho ou não dívidas do Fundo Rural e como eu descubro, além disso, o valor dessas dívidas caso eu as tenha? Tá. O produtor deve buscar as suas notas fiscais de comercialização dos últimos 5 anos, aquelas que o seu contador tem arquivadas. Por que ele tem? Porque ele tem que prestar informações também para a Secretaria de Fazenda. São essas notas, a partir delas, que ele vai fazer a confissão do seu valor. E aí vai pegar esse valor nominal de cada nota da comercialização e vai acrescer de juros e multa e recolher 2,5% até o dia 28 agora do mês de fevereiro. Após, ele volta para o valor original, aplica tão somente juros e aí divide em 176 parcelas. Perfeito. Outra dúvida, essa vem da Vera Prando, que é pecuarista aqui em Mato Grosso. Ela ficou com dúvida com relação ao seguinte, ela engorda animais, vendeu para o frigorífico, né? Vende para o frigorífico, e ela queria saber de quem é a responsabilidade de pagar o passivo dos últimos 5 anos, visto que a responsabilidade do recolhimento era da indústria. Vera, se você ao comercializar com o frigorífico não apresentou uma liminar para impedi-lo de fazer o desconto, a responsabilidade é do adquirente da produção, ou seja, a responsabilidade é do frigorífico. Você só seria responsável se você tivesse ido até esse frigorífico e apresentado uma liminar impedindo ele de fazer esse desconto. Ou seja, se não tem esse documento... Se não apresentou esse documento, cabe a responsabilidade é do frigorífico, ou seja, do adquirente. Vamos continuar com pecuária, doutora, que é outra dúvida que vem com relação à seguinte questão. O produtor vende para outro produtor o bezerro, recolhe o tributo, o comprador vende novamente esse bezerro, quem deve recorrer ao Fundo Rural? Eu acredito que a dúvida seja com relação se existe ou não uma bitributação nessa compreensão desse imposto. É de fato, desde 2008 a comercialização de bezerro e boi magro passou a ser tributada. E quando o produtor, pessoa física, vende para outro produtor, ele, produtor, pessoa física, vendedor, tem que recolher. Se esse adquirente vir a vender novamente esse bezerro, novamente você tem aí a incidência do Fundo Rural. Ou seja, efeito cascata em cada momento de comercialização até o final do abate. Às vezes, o mesmo bezerro pode sofrer a incidência de até 3 ou 4 vezes o Fundo Rural. Isso se chama efeito cascata. Não é proibido na legislação, não há vedação, neste caso específico, para o Fundo Rural. Perfeito, doutora. Outro ponto é o seguinte, a lei parcela valores até agosto, como fica depois desse período? Exatamente, a recuperação, o plano será até 30/8. Após essa data, o produtor tem que voltar a recolher novamente, normalmente, o 2,3 sobre cada comercialização feita após essa data, até 31/12 de 2017. E a partir de janeiro, houve uma mudança na legislação, ele vai passar a recolher 1,5 sobre os produtos comercializados. Então, de 30/8 de 2017 até dezembro, 2,3 sobre a sua comercialização. Doutora, para encerrar, uma pergunta aqui que diz o seguinte, o recolhimento do Fundo Rural serve para aposentadoria? Não. O produtor, infelizmente, apesar de fazer uma alta contribuição para o Fundo Rural, esse 2,3 não se destina à sua aposentadoria se você for um produtor rural com empregados. Ela se destina tão somente para custeio da Previdência. Então, se atende para isso, porque a gente tem sido surpreendido, ou o produtor também, na hora de aposentar, é que descobre essa situação e não tem direito a esse benefício. Doutora Elisete Ramos, obrigado pelas suas informações, pela sua participação mais uma vez, esclarecendo dúvidas que são das básicas, as mais detalhadas aí, porque o assunto realmente está trazendo muito questionamento no campo.
Braga, a gente volta contigo aí em São Paulo. Esse foi o Senar MT Responde dessa sexta-feira. Grande abraço, Patrone. Até mais.